Hoje eu vou contar pra você a história de quando que eu parei de fazer progressiva no meu cabelo, como foi isso, o que aconteceu. Sim, eu já fiz progressiva no meu cabelo, sim, eu já lutei por muito tempo com relação à aceitação do meu próprio cabelo e hoje eu quero focar nessa história, nessa conversa, para te trazer uma palavra de gratidão, sabedoria e esperança. Acho que minha missão aqui é te ajudar a fazer seu dia melhor. Bom, se é a primeira vez que você está aqui, faz o seguinte, já curta, já inscreva-se no canal, ativa a notificação e se esse papo for relevante também para outra pessoa que você conhece, compartilha também o conteúdo, tá? Você vai me ajudar bastante. Esse é um desafio de 365 dias, então você comentando, você interagindo, dá mais significância para a plataforma, me incentiva também a continuar, porque afinal é um ano direto produzindo conteúdo, dá uma trabalheira, né? Então para eu fazer cada vídeo desse me leva de 20 a 30 minutos, né? Entre ter a ideia, pensar mais ou menos no que eu vou falar, gravar, subir o conteúdo, fazer chamada, enfim, é uma trabalheira. Então se você de alguma forma está agregando na sua vida, coloca aqui, comenta também que eu quero saber, beleza? Então, bora lá. É a história de como, quando que eu parei de fazer progressiva e como foi isso. Bom, como eu sou filha de 2 cabeleireiros, por volta de 2004, foi 2005, desculpa, 2005 foi quando as minhas irmãs foram para o Japão, as duas foram e eu fiquei, entre aspas, como filha única. E de sábado eu ia para São Paulo ajudar o meu pai. Na época a gente morava em Jundiaí e meu pai trabalhava em São Paulo e ele, sabiamente, para não me deixar à toa na vida, né, sem fazer todo fim de semana. Tinha fim de semana que eu ia para alguns shows, tinha algumas coisas que eu gostava de fazer, mas a maior parte eu ia trabalhar com meu pai no salão, assim, trabalhar, entre aspas, porque ele tinha assistente, ele queria que eu ficasse junto, né, e foi muito bom esse período. Aprendi muita coisa. E nesse período foi quando teve o boom das progressivas. Como meu pai estava em São Paulo, o salão que ele trabalhava, né? São Paulo as coisas andam muito rápido, então o salão que ele trabalhava começou a fazer progressiva também, né? E eu lembro assim que foi aquele boom mesmo, né? Então tinha muita procura das pessoas. Esses dias eu estava contando essa história para uma cliente. E eu falei para ela que teve uma atriz famosa que ajudou a incentivar a progressiva no Brasil e que, infelizmente, o cabeleireiro dela fez uma adulteração de um produto, porque é isso que é, né? Tacar formol numa concentração que está fora da regulamentação é uma adulteração, né? Então, fez isso, deu resultado, ela começou a divulgar, isso pegou no Brasil inteiro, né? Independente de segurança, independente de qualquer coisa, fui fazer o cabelo ficar liso. Isso chegou no salão onde meu pai trabalhava e, né, era produto clandestino mesmo. Eu lembro que meu pai tinha muita desconfiança com relação a isso. Eu vi meu pai fazendo progressiva poucas vezes, né? Eu vi meu pai fazendo porque ele já percebia que aquilo não era bom, né? E na época ele tinha assistente, aí quando ele não era um profissional que chamava esse serviço e era uma vez ou outra que a assistente dele fazia. E eu lembro também que principalmente o que aconteceu, né, ao longo do tempo, principalmente as manicures, né, como estavam lá atendendo também no ambiente fechado, que era a parte térrea de um prédio, desse salão de beleza. Então era um lugar pequeno assim, fechado, e aí quando começava a fazer uma progressiva o pessoal começava a passar mal, né? Porque é o que é um produto ilegal, um produto que faz mal, carcinogênico, então as pessoas passavam mal. Até o ponto de que o dono do salão alugou uma sala, se não me engano era no 7º andar, e aí começou a levar as pessoas lá para cima para fazer a progressiva. Eu lembro que eu fiz uma vez no salão, né? E eu lembro que eu fiquei, né? Eu coloquei a toalha no rosto, o vento batendo na cara, a janela aberta. Aquela cena que continua sendo muito comum quase 20 anos depois, né?
infelizmente. E aí eu lembro que eu fiz no meu cabelo ficou cheirando por dias, né, aquela coisa. Deu uma boa alisada, porque meu cabelo enrolou na puberdade e eu ficava escovando ele direto. Então eu fiz essa primeira vez e depois de um tempo, em 2007, se eu não me engano, que eu fiz a segunda vez, porque meu pai precisou fazer, eu até lembro que foi, a gente gravou um vídeo, ele me usou de modelo e ele encurtou meu cabelo. E quando ele encurtou meu cabelo ficou super volumoso. Eu acordei assim, o cabelo todo enrolado, falei assim, nossa, eu chorei. Engraçado, né, lembrando disso agora, porque hoje é o que eu desejo. Eu lavo o cabelo e quero que meu cabelo fique desse tamanho, fique mais, né, mais cheio possível. E quando eu vi essa cena, eu fiquei muito chateada. E eu pedi pro meu pai fazer progressiva no meu cabelo. Ele fez progressiva no meu cabelo em casa. E depois que ele terminou a progressiva, aquela história toda, né, toalha na cara, não sei o que lá, meu pai virou pra mim e falou assim, eu nunca mais faço isso no seu cabelo. Foi a segunda vez que eu tinha feito progressiva no meu cabelo, né, tinha um espaço grande ali, e o meu pai virou e falou isso pra mim, e isso me chocou. Porque meu pai não era um sujeito muito proibitivo, assim, de virar pra gente e falar assim, não faça isso, não faça aquilo. Ele buscava que a gente tivesse discernimento, né? Que a gente tomasse as próprias decisões. E quando ele falou que ele nunca mais ia fazer progressiva no meu cabelo, eu fiquei chocada e eu, de fato, nunca mais fiz. Meu pai falou pra mim que isso não era bom, que não deveria fazer. E eu ouvi a orientação dele, né? Então, eu nunca mais alisei meu cabelo, só na escova, fazia escova direto. E até eu chegar a assumir meu cabelo foram mais uns bons anos, eu acho que dali foi 2017, ainda foram mais 10 anos escovando o meu próprio cabelo para eu entender como ele funcionava, aprender todo o processo de definição, enfim, a longa jornada. Mas foi muito interessante e hoje eu recordo com muito amor, com muita gratidão por esse momento, porque meu pai estava plantando em mim essa sementinha do respeito à natureza do cabelo, bem-estar capilar. E recentemente saiu um vídeo que eu fiz sobre um estudo que foi feito no México, né, com mais de 40 pessoas. E isso me chamou muita atenção, porque assim, todo mundo vê. Você não percebe que a cliente que faz a progressiva, botox, selagem, porque o efeito colateral mesmo, independente do nome, tá? Você não percebe que tem descamação aumentada? Que tem oleosidade aumentada nesse couro cabeludo? Você percebe ou não percebe a alteração de couro cabeludo? Esse ponto de atenção à saúde, eu tive consciência depois que eu fui fazer a faculdade de visagismo e terapia capilar, pós-graduação em tricologia. Mas todo mundo vê também. Só que as pessoas olham às vezes como um problema estético. Ai, tá descamando, ai, fica oleosinho rápido, né? Só que esse estudo, e esse conteúdo tá no meu canal, que eu falo progressiva e queda de cabelo, é o seguinte, ele mostrou que no período do estudo, que foi de 2017 a 2020 que eles fizeram, com mais de 40 pessoas, 86% dessas pessoas, a maioria mulheres, tiveram queda de cabelo. E a queda de cabelo aumentada ao longo do tempo. Então a pessoa não é aquela queda que vem aguda, né, um eflúvio telógeno agudo, não. Fica algo que aumenta a queda com mais constante, que seria algo mais crônico. E aí, por que eu lembro dessa situação que eu fiz com relação com esse estudo? Porque quando a gente abriu o salão aqui, no final de 2009, eu estava com 20 para 20, eu sou de 89, eu estava com 20 anos, exatamente. Para 2009, 2010, estava com 20 para 21. Foi muito difícil. A gente passou muito perrengue financeiro. E eu, lógico, na minha imaturidade, eu não tinha... eu só me preocupava e eu guardava a preocupação para mim e eu via as contas e, assim, eu não sabia liderar, lógico, né? E como uma pessoa de 20 anos vai liderar a família sendo a caçula, né? Uma inversão. São um monte de fatores que acontecem no início de funcionamento de uma empresa familiar e tá por isso que muitas vezes a gente,
Muitas vezes as empresas quebram, né? Familiares. E foi muito difícil, muito estressante, ao ponto de eu começar a ter uma queda de cabelo e perder bastante a densidade no meu cabelo. Eu perdi uns 30%, 40% do que eu tinha. Não, uns 30%, mas 40% é muito. Mas eu perdi muito cabelo nesse começo de empresa. Agora, imagine se eu tivesse continuado a fazer progressiva. O que teria acontecido com o meu próprio cabelo? Então, eu decidi compartilhar a história de hoje porque muitas vezes é difícil a gente mensurar o malefício daquilo que não aconteceu. Muitas vezes é difícil mensurar o malefício daquilo que não aconteceu. Só que por conta de eu ter continuado a estudar, buscar esse bem-estar capilar, eu comecei a ter mais dimensão do que são estes efeitos colaterais e culminou recentemente de ter esse estudo, que é um estudo dificílimo de ser feito, porque é um estudo que não tem nenhum conflito de interesse, ou seja, não tinha ninguém interessado da indústria para bancar esse estudo, né? Simplesmente eles quiseram fazer uma avaliação clínica do que acontece com o cabelo das pessoas, baseado no que a gente como cabeleireiro já sabe que acontece. A gente vê que as pessoas vão começando a ter recuo de testa, que a densidade do cabelo vai se perdendo, a descamação está lá constante, o couro cabeludo está inflamado. E hoje eu consigo ter mais dimensão do malefício que eu evitei para o meu próprio cabelo, entendendo isso tudo, contando essa história que eu trouxe para você. Então, e aí? Gostou? Você também tem histórias aí sobre progressiva? Você também largou a progressiva, deixou de fazer no seu próprio cabelo, você ainda faz? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber, beleza? Então é isso. Amanhã eu estou de volta no próximo conteúdo. Então, até lá!